Graça e paz. Hoje nós vamos trabalhar um tema, né, bem interessante, mas vamos pegar um texto muito conhecido da palavra. Acredito, né, que todo crente já ouviu essa mensagem, não só várias vezes. É um texto que está em Marcos 5, eu vou ler do 25 ao 30. Fala assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Irmãos, a neurociência hoje, ela diz algo bem interessante e que nós vamos ver na atitude dessa mulher. A neurociência diz que é importante ter consciência que os pensamentos bem administrados dirigem a vida ao bem-estar e ao sucesso. São eles que formam as memórias embrulhadas em sentimento que geram ações, e essas ações determinam o nosso destino e o lugar aonde vamos chegar. Ou seja, a ciência comprova a Bíblia, né? Algo que a neurociência está descobrindo hoje, já está aqui na Bíblia há milênios. O que acontece? Essa mulher, 12 anos, excluída, 12 anos abandonada, 12 anos ali, não podia conviver em sociedade, tinha que viver fora da cidade, porque era considerada imunda. Se ela tocasse alguém, aquela pessoa era considerada imunda. Se alguém tocasse nela, né, a pessoa também era considerada imunda. Então, as pessoas que eram consideradas imundas não podiam viver no meio da sociedade. Elas eram excluídas, eram colocadas para fora da cidade. Elas viviam fora da cidade. E aí, essa mulher, ela usou isso que a neurociência está falando, sobre o pensamento. Diz que o pensamento, né, bem administrado, ele nos direciona ao bem-estar e ao sucesso. E que são os pensamentos embrulhados em sentimentos que geram ações. Ou seja, o que ele está dizendo? O pensamento gera sentimento, que gera ação, e a ação, dependendo da ação, vai ter uma reação boa ou má, depende da ação. Essa mulher, o que ela fez? Ela determinou. Para quem? Para si mesma. Porque no versículo 28 fala assim: Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Para quem que ela dizia? Ela dizia para ela mesma. Ela estava sozinha, não tinha ninguém. Ela não convivia com ninguém. Então, para quem que ela dizia? Por que esse versículo está aqui na Bíblia? Por que está aqui? Por quê? Porque ela contou, porque ela dizia, ela foi gerando no cérebro dela: se eu somente tocar, eu sararei. Por quê? Porque a neurociência diz o seguinte, que o cérebro é o centro de controle. O nosso cérebro é um centro de controle. E ele funciona com as informações que nós imputamos nele. Essa mulher imputou dentro do cérebro dela que ela seria curada. E ela foi repetindo, e ela foi falando. Eu imagino o caminho que essa mulher fez. Fraca, né? 12 anos ali, com uma hemorragia. Então, fraca de tudo, né? Imagino muito magra, imagino totalmente, né, uma anemia profunda. E aí, ela foi: Se tão somente eu tocar, eu sararei. Essa era a informação que ela estava dando para o cérebro dela. Essa era a informação. Aí, a neurociência fala assim, que quando um pensamento, ou seja, um desejo, é forte, possui então várias conexões neurais estabelecidas para crer que é possível ou vai acontecer. Então, se um pensamento ou desejo ele é muito forte, começa a acontecer o quê? Conexões neurais. Os neurônios começam a se conectar, né? Ter aquelas ligações deles lá. E aí, o cérebro, ele começa a acreditar que aquilo é possível ou que vai acontecer.
O que nós conhecemos como fé. Certo? Nós conhecemos como fé. É a fé, né? A fé que está lá no nosso espírito. Porque uma das faculdades da fé sobrenatural é uma faculdade do espírito. Não é uma faculdade da carne, é uma faculdade do espírito. Por quê? Porque antes de nós aceitarmos Jesus como Salvador, antes do Espírito Santo vir habitar no nosso espírito, nós tínhamos uma fé natural naquilo que a gente via. Mas a partir do momento que nós acreditamos, né, que nós aceitamos, Jesus como Salvador, nós passamos a ter uma fé sobrenatural. Nós começamos a dar novas informações para o nosso cérebro. Nós começamos a crer no impossível, a crer no milagre. E aquela mulher, então, ela estava acreditando, ela estava colocando, dando essa informação para o cérebro dela. Se eu tocar, né, eu vou fazer a ação de tocar. Se eu tocar, eu vou ficar curada. Então, o cérebro dela começou a fazer as conexões. É isso que a neurociência está falando. A neurociência fala que existem áreas específicas no cérebro para construir ações planejadas. Uma delas é o córtex pré-frontal e a outra é o ACC, que é córtex cingulado anterior, que estimulações com neurotransmissores como a dopamina, que é o hormônio da felicidade. Então, tudo isso acontece no nosso cérebro. Mas qual que é a fonte? Qual que é a fonte qual que é o gatilho que nós acionamos para essa informação chegar no nosso cérebro? O que acontece? Acontece o seguinte, que está no versículo 27. Ouvindo falar de Jesus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus fala que o justo vive pela fé. Porque quando a fé acontece, quando nós temos fé, nós colocamos estímulo no nosso cérebro. O nosso cérebro ele é estimulado. Nós imputamos nele que tudo é possível. Porque tudo é possível pela fé. E essa mulher então ouviu falar de Jesus. E ela teve fé. E ela imputou agora na mente dela que ela seria curada. Né? No seu espírito estava fé. E essa fé estava estimulando agora, através da sua fala, do seu pensamento. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Eu serei curada. Então, o que acontece? O que acontece? Provérbios 23, 7 fala assim como o homem imaginou na sua alma, ele é. Ou seja, se você se imagina, acho que é o Henry Ford falou uma frase assim, se o homem acreditar que ele pode, mas se ele acreditar que ele não pode, ele não pode. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós cremos. A Bíblia diz isso tão claramente, tudo é possível aquele que crê. Crê somente. Então, o Senhor Jesus falou com Jairo aqui nessa passagem, que chega a notícia para ele que a filha dele morreu, ele fala, crê somente, Jairo. Então, é a nossa crença, é a nossa fé que tem que mandar para o nosso cérebro quem que nós somos. E quem que nós somos? Se tem algo que eu acho tremendo no filho pródigo, que ele perdeu dinheiro, dignidade, porque ele foi cuidar de porcos, que era um trabalho que era considerado o pior, né? O porco era um animal imundo. Então, quem cuidava de porco... E ele ainda desejou comer a comida do porco, porque nem comida ele tinha. Então, ou seja, ele chegou no fundo do poço. Mas ele não perdeu uma coisa, a identidade. Ele fala assim, voltarei para meu pai, na casa do meu pai. Então, ele sabia quem ele era. E ele tinha um lugar para voltar, que era a casa do pai. Talvez você que está vendo esse vídeo está distanciado da presença do Senhor. Né? Às vezes você perdeu tudo, mas tem uma coisa eu te digo, você não perdeu a identidade, filho. Você pode voltar, que o pai vai te receber de braços abertos, da mesma maneira, né, que ele recebeu aquele filho pródigo. E o interessante, né, dentro dessa palavra, por que aquela mulher ela não se apresentou para Jesus? Aí você vai dizer, mas lógico, ela era imunda, ela não podia. Mas o leproso também era. E se você olhar lá em Mateus, eu acho que é Mateus 8,
O leproso chega para Jesus e fala com Jesus: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E o Senhor toca nele ainda, fala assim: quero ser limpo. E ele foi purificado. Aí o Senhor manda ele voltar e ir lá no templo se apresentar ao sacerdote. Então presta atenção. Essa mulher poderia, porque Jesus ele não ia rejeitar, assim como ele não rejeitou o leproso. Mas essa mulher ela estava muito machucada. Essa mulher, foram 12 anos que ela não teve convívio com a sociedade, foi 12 anos de desprezo, foi 12 anos de abandono, foi 12 anos que ela era excluída. Ser excluída é a pior coisa, porque tudo que o ser humano quer na vida é ser aceito. O ser humano ele quer ser aceito. O ser humano ele precisa de aceitação. E aí aquela mulher não era aceita em lugar nenhum, aquela mulher era excluída. Então ela nem pensou, nem cogitou em se aproximar de Jesus. E ela foi colocando a mente dela, ela foi trazendo, ela foi controlando a sua mente. Ou você controla a sua mente, ou a sua mente te controla. Então nós temos que controlar a nossa mente. Porque na nossa mente, o pensamento, ele tanto vem pensamento bom como pensamento ruim. Me fala se você nunca pensou coisa ruim. Claro que a gente pensa. Claro que Satanás sopra na nossa mente coisas que nós não devemos fazer. Mas qual que é o pensamento que eu vou alimentar? Qual que é o pensamento que eu vou deixar fluir na minha vida? E aí essa mulher, ela ouviu falar e acionou o que é o gatilho da fé na vida dela. Então nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que conhecer quem nós somos em Cristo. Mas nós vamos conhecer quem nós somos em Cristo através da palavra. Romanos 12, versículo 2 fala, né, que para nós transformarmos a nossa mente. Para que transformar a mente? Para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para nós, mas nós só experimentamos ela quando a nossa mente é renovada. Quando nós tiramos da nossa mente todas aquelas palavras malditas: ah, você não consegue, ah, você não vai dar em nada, ah, você é um zero à esquerda. Quantas vezes as pessoas ouvem isso? E é isso aí, são informações que são colocadas no cérebro. E essas informações, elas são acionadas. E às vezes a pessoa cresce e ela se torna uma pessoa insegura, uma pessoa medrosa, uma pessoa que não acredita em si mesmo. Por isso é insegura. Mas foi algo que foi incutida nela lá na infância. Quando Jesus fala que se nós não tornarmos como uma criança, não entraremos no reino dos céus, ele não está falando. As pessoas falam assim: ah, porque a criança é pura, porque a criança não mente. Que criança não mente? Claro, criança mente muito. Né? Pelo menos eu conheço algumas que mentem. Criança mente. Ah, porque a criança faz coisa errada. Também faz coisa errada também. E aí, mas Jesus estava dizendo: olha, porque a criança é uma página em branca. Você pode colocar, incutir na vida daquela criança coisas boas, para ela se tornar uma pessoa boa. Você pode ensinar para aquela criança. Por isso o Senhor fala lá em Deuteronômio 6,4 que nós deveríamos o quê? Ensinar, né, ao sentar, ao levantar, estar sempre ensinando a palavra. Lá em Deuteronômio 6 fala isso, que nós precisamos incutir. Eu vou até ler esse texto. Inculcar. Olha para você ver como que hoje a ciência quer falar de algo como se fosse novo, algo que já está aqui na Bíblia há tanto tempo. Fala assim, ó: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e te levantando. Também as atará por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. O que está entre os olhos? O cérebro. O cérebro. É o nosso cérebro, é a nossa mente. Então tem que estar inculcado na nossa mente o que é a palavra. É isso que tem que estar inculcado.
Aí Satanás vem lá e fala que vai pôr uma marca no homem, na mão e na testa, né? Copiando aqui essa passagem, justamente essa passagem que está aqui, né? Que Deus fala que era para ele inculcar essa palavra. Atarás por sinal na tua mão, versículo 8, e te será por frontais entre os olhos, ou seja, no cérebro. E o que tiver aqui no cérebro vai se tornar em ação, porque a mão fala da ação. Então tá no meu cérebro, vai se tornar em ação. Então aquela mulher colocou no cérebro dela que ela poderia tocar, que ela ia tocar, se tão somente ela tocar, ela ficaria curada. Ela colocou isso no cérebro dela, né? Tava aqui no cérebro e ela trouxe para a mão. E aí se transformou em uma ação. Aí a neurociência agora fala que isso acontece, porque acontece, como que fala, gente? Conexões neurais para que isso aconteça, né? Para que isso aconteça. Mas na verdade, isso já acontece há milênios, né? Quantos mil anos Deus falou com Moisés? Mais de 4.000 anos. E aí, a fé, ela é isso, ela vem pelo ouvir. Então, quando Paulo ele fala em Romanos 2 que para eu experimentar, eu preciso renovar minha mente, eu preciso tirar aquela mente velha e trazer uma mente nova. Uma mente não daquilo que as pessoas diziam que eu era. Não daquilo que as pessoas falaram de mim, mas aquilo que a Bíblia fala de mim. Aquilo que Deus fala de mim. E aí a Bíblia vai falar que eu sou mais do que vencedor, que eu posso todas as coisas do Senhor naquele que me fortalece. Aí a Bíblia vai dizer que ainda que a mãe se esqueça do filho que mama, que é uma coisa bem difícil, né? Por quê? Porque vai encher o peito, vai doer. Ainda que isso aconteça, que ela se esqueça do filho que amamenta, Deus jamais se esquecerá de nós. Fala que Deus nos tem escrito na palma da sua mão. Fala que nós somos como a menina dos seus olhos. É tanta coisa boa que a Bíblia fala a nosso respeito. E aí a gente fica colocando, aceitando o nosso cérebro coisa ruim. Coisa que não vai nos colocar para frente, não vai nos levar a um lugar de cura, de restauração de identidade. De restauração de identidade. Então essa mulher, ela teve receio de chegar até Jesus. Por quê? Porque essa mulher estava machucada, estava terrivelmente ferida. E aí o que acontece? Fala assim que quando Jesus pergunta, aí ela temendo e tremendo, ela se apresenta para o Senhor. Deixa eu voltar aqui porque eu saí do texto. Marcos 5, só um segundo, deixa eu voltar. Fui lá, né, em Deuteronômio, Marcos 5, fala assim, quando Jesus pergunta, né, quem me tocou? Claro que ele sabia que foi a mulher. Mas você vai aprender que Jesus, ele sempre pergunta. Deus também. Sempre ele faz perguntas. E a gente também tem que aprender a fazer as perguntas certas para descobrir, né, os tesouros escondidos. Porque lá em Provérbios 25, versículo 2, fala que o Senhor tem tesouros escondidos. E que a gente precisa descobrir esses tesouros. São códigos que estão dentro da Bíblia. São códigos que a gente vai estudando, vai na revelação do Espírito Santo também, lógico, mas também nós precisamos estudar, nós temos que aprender a estudar a palavra. E vendo que Jesus sempre fazia pergunta. Ele sabia que foi a mulher que tocou ele, mas ele pergunta, porque ele queria que ela se apresentasse. Assim como Deus sabia onde Adão estava quando Adão peca. Ele pergunta, e Deus pergunta para ele, onde estás? Onde estás? Por quê? Porque ele queria que Adão também confessasse o seu pecado. Que Adão fizesse isso que essa mulher fez. Por que essa mulher recebeu cura? Porque ela fez uma coisa. Olha o que ela faz. Aí no verso 31 fala, e disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Irmãos, aqui está a chave. Isso aqui é uma chave. Disse toda a verdade. Ela abriu o coração dela. Ela disse agora. E quando você coloca para fora, a cura, ela acontece, a cura da nossa alma, ela acontece de dentro para fora. E ela começa a contar. E ela vai falando assim, falou que ela falou toda a verdade. Ela não falou parte.
Ela não falou alguma coisa. Ela contou toda a sua história. E quando ela contava, ela se ouvia. E enquanto ela foi falando, o que fala Tiago? Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Aquela mulher foi sendo sarada. Ela foi sendo curada. Porque ela falou toda a verdade. E quando lá no Éden, Deus pergunta para Adão ele arruma uma desculpa. Ele não fala toda a verdade. E tudo que o Senhor quer ouvir de nós é toda a verdade. Toda a verdade. E aí, essa mulher, então, ela não foi curada apenas fisicamente. Apenas fisicamente. Irmãos, há quantos anos ninguém parava para ouvir aquela mulher? E agora Jesus parou. E Jesus parou com uma grande multidão para que todo mundo ouvisse. Para que ela fosse reconhecida agora publicamente. Publicamente. Para que todos agora. E aí o Senhor ainda exalta, ele fala assim, vai filha. Ele a chama de filha. Aquela mulher, né, o verso 32, então ele fala assim, então a mulher que sabia, o 34, e lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Filha. Ela entrou ali como uma mulher. Ela começa nessa história como uma mulher impura. E ela termina essa história como filha. Filha. Identidade restaurada. Curada por dentro e por fora. Quem sabe, né, a doença física dela não fosse gerada por uma enfermidade na alma. Quem sabe aquela mulher, por causa da rejeição, por causa de tantas coisas, né, ela não melhorava, ela só piorava. Então, talvez era algo que estava dentro dela. Como muitas pessoas hoje estão doentes. Estão doentes fisicamente, mas são doenças psicossomáticas. A pessoa vai no médico, nunca descobre o que tem. Por quê? Porque lá dentro de si tem mágoas, tem ressentimentos, tem falta de perdão, tem tanto lixo lá dentro que vai adoecendo. A alma adoece e o que acontece? O físico adoece. Então, o que nós aprendemos com essa palavra? Que nós precisamos dar munição para o nosso cérebro. Mas qual munição é essa? É a palavra. Que Deus falou lá no início com Moisés. Com Moisés. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, o único Deus. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. E essas palavras inculcarão a teus filhos andando pelo caminho, assentando, levantando. Colocarás como frontal o quê? Nas mãos e no meio entre os olhos, ou seja, no cérebro. Inculque a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Se encontre como filha de Deus, como filho de Deus. E aí as suas ações estará na mão e na testa. Na testa e na mão. A sua ação vai trazer cura, não somente na sua vida, mas na vida de muitos. Porque aquela grande multidão ouviu o testemunho daquela mulher. E eu te garanto que muitos ali foram fortalecidos na sua fé, através da atitude daquela mulher, através da fé daquela mulher, através dela controlar a sua mente. Ela não deixou a sua mente te enganar, né? Tem pessoas que a mente engana, até arruma para ir na igreja, mas aí na hora fala assim, tá tão frio, mas nossa, culto demora, mas não sei o quê, e aí não vai. Não colocam na mente, eu vou buscar o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero me alimentar cada dia mais do Senhor, porque Ele é o amado da minha alma, é o desejado da minha alma. E eu vou viver para a honra e glória do nome dEle. Amém? Se essa palavra te abençoou, né? Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com outros. Né? Seja missionário, seja bênção. Se permita ser bênção na mão de Deus. Que às vezes, né, aonde você não pode falar, mas você pode enviar um vídeo. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida. Paz e prosperidade. Sempre.